noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente. Depois de um feriadão desse, né, onde todo mundo ou brincou bastante ou descansou bastante, cada um fez a sua opção, né, de acordo com aquilo que mais lhe agrada e que mais lhe apresse, vamos dizer assim. E hoje a gente está aqui muito firme no propósito de falar sobre um trabalho que eu tenho certeza que pode ajudar todos vocês. Não existe uma pessoa que eu conheça ainda encarnada que em alguma situação, em algum momento da sua vida, não teve algum tipo de dor, né? E dor física, vamos dizer assim, porque as dores emocionais a gente sabe que são muitas e muitas vezes a gente também não observa, vai deixando para lá, vai colocando para baixo do tapete. Então essa nós vamos falar em outro dia. Hoje nós vamos dedicar esse programa e esses nossos 25 minutos aqui para falar um pouquinho sobre as nossas dores físicas, como é que elas acontecem, como é que a gente pode trabalhar com elas, o que pode nos ajudar a fazer com que essas dores possam ser amenizadas e possam ser transformadas de alguma maneira. Para que a gente possa falar disso, para que a gente possa falar da dor, é importante que a gente comente um pouquinho de como ela se estabelece, né? Como é que elas aparecem para nós. Porque a dor, ela pode vir de várias maneiras, né? Ela vem desde uma torção no pé, um tropeção, uma batida de braço, um local onde a gente por algum motivo lesou e ficou roxo. Como ela pode vir através de uma doença, né? Muitas vezes a gente adquire um vírus ou adquire uma bactéria. Hoje nós temos aí um assunto que é top, né, de linha. Estamos falando muito sobre a questão do mosquito, das doenças, né? E a dengue e todas as outras doenças que vêm sendo trazidas, né, e vão aparecendo no decorrer do tempo com todos esses processos de infecção. É importante a gente observar que todos esses sintomas, eles podem, de alguma maneira, serem amenizados também. Existem técnicas que são realizadas para amenizar essas dores e esses sintomas de doenças que nós somatizamos no corpo físico. Eu gosto sempre de fazer um comentário e que vocês observem, né, observam e percebam no seu dia a dia, que é muito comum a gente achar que, depois que a doença já veio, não tem mais jeito. Agora é só o remédio, é só ir ao médico e não tenho mais saída. E, de certa forma, nós temos razão. É muito importante que a gente vislumbre, né, e visualize o trabalho alternativo sempre como um trabalho complementar ao trabalho da medicina convencional. Nós não podemos deixar de usar os mecanismos que nós temos disponíveis na medicina convencional para simplesmente tratar tudo de maneira alternativa. Eu tenho uma opinião que diz que sempre que a gente somatizou uma doença no corpo físico, seja lá por qual motivo foi, e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, é importante que a gente também tenha uma opinião médica e que a gente também tenha uma avaliação médica sobre essa situação. E muitas vezes nós precisamos recorrer aos remédios, aos medicamentos, a alguns exames para identificar alguns processos, para que a gente possa efetivamente ter uma solução rápida e efetiva do problema em que a gente está vivendo. Mas a gente não pode deixar de lado e esquecer que existem técnicas alternativas que podem nos auxiliar nesses processos, sejam eles quais forem, principalmente amenizando os nossos sintomas, amenizando as dores, amenizando todas as sensações que são geradas, muitas vezes, pelas doenças e até mesmo pelos medicamentos, até mesmo pelos remédios. É muito comum que a gente tenha, inclusive, reações em função de algum medicamento que você esteja tomando. E existem técnicas que podem nos ajudar nesse sentido. E aqui a gente vai conversar hoje, a técnica em especial que nós vamos falar hoje, que tem tido um resultado fantástico dentro do trabalho que a gente realiza, é uma técnica chamada de toque orgônico. Existem várias técnicas voltadas para a questão do toque quântico, toque energético, né? E são infinitas e com resultados positivos, né? Nós já sabemos aí, temos inclusive uma última novidade, que é um lançamento que foi feito, uma notícia lançada pela USP,
que um amigo, inclusive, conhecido, o Ricardo Monesi, fez a defesa da técnica dele, né, de toda da tese dele de doutorado, em cima do resultado do Reiki, da aplicação do Reiki como uma medida de cura, né? E isso realmente está comprovado e já sendo aí um precedente, na verdade, para que a gente possa efetivamente continuar com as nossas pesquisas e as nossas práticas e aplicações dessas técnicas, né? Fico muito feliz, um parabéns aí, um abraço especial para o Ricardo, porque foi realmente fantástico essa possibilidade, uma abertura nos nossos caminhos. Mas falando do toque orgânico, então, para a gente entender, eu vou dizer para vocês exatamente como é que ele funciona, porque o meu objetivo é justamente trocar ideias e fazer um bate-papo no sentido de levar para vocês conhecimento, né? Levar informação efetivamente, e não só levantar questionamentos. Então, para que a gente possa começar a compreender como é que funciona essa técnica, é importante que a gente observe como é que a gente começa a perceber os sintomas de dor ou os sintomas de uma doença no nosso corpo físico, né? É bem legal a gente observar que, na grande maioria das vezes, o corpo da gente, ele vem sinalizando que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está funcionando bem, que alguma coisa tá errada, que você está exigindo demais do seu corpo, ou que você efetivamente esqueceu de se olhar, esqueceu de se perceber, ou que está trabalhando direto, não dá um tempinho para você descansar em nenhuma situação. Então, a gente vai observando que o corpo vai dando algumas informações para nós. Na maioria das vezes, ou é uma dorzinha no pé, ou você sente um incômodo na coluna, ou a garganta que pega um pouquinho, e por aí vai. Então, são várias situações. Eu sei que você que está me ouvindo agora, inclusive, deve estar sentindo alguma dor neste momento, né? Às vezes, algumas dores simples, até mesmo uma pequena dor de cabeça, como dores mais complexas e mais difíceis. O fato é que, de alguma forma, o nosso corpo vai nos mostrando e vai nos avisando que tem algo que não está legal. Na grande maioria das vezes, esse processo começa no teu estado emocional. Algo que você absorve, alguma coisa que te acontece, ou algo que você ouve e que não foi legal de ter ouvido, alguma situação na qual você deixou de se colocar ou de se posicionar diante de uma pessoa ou de um processo, de uma palavra, de uma discussão. Ou seja, N situações nas quais você se coloca no dia a dia e aí começa a criar pequenas rusgas, pequenos processos de bloqueio no seu campo energético, no seu campo emocional. Então, é interessante a gente observar que sempre que a gente cria um estado de dor ou um estado de doença, né, efetivamente no teu corpo físico, ela de alguma maneira foi gerada antecipadamente no seu corpo astral, no seu corpo chamado emocional, né? De alguma maneira sempre é gerado nesse corpo, porque ou através das suas emoções, ou através do seu corpo mental, que efetivamente é aquela cabeça que fica lá dizendo eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, como é que eu vou lidar, né? Todos esses processos vão se acumulando nesse campo emocional e, de uma maneira energética, vai exatamente levando bloqueios para o nosso corpo astral, onde a gente tem a distribuição dos nossos chakras e toda a circulação frequencial das energias do nosso corpo físico. Consequentemente, esses bloqueios, eles vão se tornando como se fossem nódulos, né? Da mesma maneira que a gente cria nódulos de gordura, a gente vai criando nódulos que vão interceptando o fluxo de energia do nosso corpo astral, do nosso corpo emocional. E quando a gente começa efetivamente a interceptar esses fluxos de energia, a gente começa a ter bloqueios de energia. E fatalmente esses bloqueios, a depender da quantidade de tempo que ele se estabelece naquela posição, ele vai interferindo na circulação energética e, consequentemente, gerando dores e doenças somatizadas no seu corpo físico. É claro que eu estou explicando de uma maneira bem simplificada, de uma maneira bem rápida e simples, para que a gente possa compreender como é que isso vai se estabelecendo ao longo do tempo. O que importa para nós é saber que essas doenças, de alguma maneira,
foram geradas por nós mesmos, né? A metafísica está aí para nos dizer exatamente em que ponto específico da nossa psique, da nossa mente, da nossa emoção, é que nós vamos acumulando aí esses nódulos no decorrer do nosso corpo emocional. Então, é importante que a gente observe que esses nódulos e esses bloqueios são sempre gerados por nós. Consequentemente, podem ser dissolvidos por nós, podem ser trabalhados, compreendidos e dissolvidos por quem os criou. Então, para que a gente possa entender como é que funciona o toque orgânico, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a técnica funciona, como é que ela age, né? Se a gente acabou de dizer que nós geramos esses nódulos, que nós geramos os nossos bloqueios energéticos, eu vou explicar como é que a gente vai agora usar esta técnica justamente para dissolvê-los, para desbloqueá-los. E a minha primeira pergunta para você é exatamente a seguinte: quando você sente uma dor, ou bate o braço em algum lugar, tropeça em algum lugar, e automaticamente você coloca a sua mão em cima e esfrega a mão em cima daquele ponto onde está doendo, né? Nós fazemos isso com os nossos filhos, com as crianças, conosco mesmos, né? Sempre que nós sentimos a dor de uma batida, de uma topada, de um tropeço, a gente automaticamente coloca a palma da nossa mão e esfrega. Você já se perguntou por quê? E por que isso funciona? Já percebeu que a dor passa? Né? É muito automático quando a gente sente essa dor, a gente vai lá, fricciona a mão em cima e a dor automaticamente diminui. É assim, inclusive, que a gente ensina os nossos pequenos, né, a cuidar da dor quando sofre algum acidente ou algum impacto. E o fato é que, neste momento, quando você faz essa fricção das mãos, você está exatamente colocando o magnetismo naquele ponto. Então, vamos imaginar que o nosso corpo, dentro do nosso corpo físico, existe uma circulação de energia chamada de malha magnética, né? Ou seja, nós temos uma malha que faz todo o processo dessa circulação de energia. Se nós pudéssemos dar um exemplo do que seria essa malha, eu diria para vocês que seria como uma redezinha, né? Uma rede de pescador, uma rede com nozinhos bem fininhos e quase sutis, né? Imperceptíveis a olho nu. E essa rede, essa malha, é por onde circula todo o nosso eletromagnetismo no corpo. Nós temos todo um campo eletromagnético que circula no nosso corpo e que ajuda o processo de transmutação de energia, de fluxo de energia pelo nosso corpo. Então, no momento em que a gente faz uma lesão, ou seja, toca em algum lugar, tropeça em algum lugar, bate em algum lugar, a gente está abrindo um ponto nesta malha magnética, ou seja, é como se eu fizesse um furo na malha, né? O ponto aonde foi tocado e aonde foi machucado, efetivamente é um ponto onde existe um vazamento de energia. Aquela malha por algum motivo se descompôs, né? Você fez uma lesão, descompôs a malha e ficou ali um furo, um buraco, literalmente. Neste furo, neste buraco, você perde o que a gente chama de magnetismo. No momento em que existe a ausência do magnetismo naquele ponto, porque foi um escape, né, uma maneira de escapar, é onde a gente sente a dor, efetivamente. A dor provém dessa ausência do magnetismo naquele local. Consequentemente, quando a gente coloca a nossa mão em cima e faz este movimento de fricção em cima da dor, a gente consegue, através do chakra que nós temos na palma da nossa mão, que é um chakra de doação de energia e magnetismo, repor o magnetismo naquele local que houve a falha. Né? Então, automaticamente, é como se você tampasse o buraco. E se você for observar o movimento que eu estou dizendo para vocês, que é aquele movimento de friccionar, né? Nós estamos fazendo o quê? Exatamente recompondo a malha a partir daquele magnetismo que foi doado. Então, é como se você colocasse de volta o magnetismo que está escapando e recompusesse essa malha magnética, essa malha energética, de maneira a que ela voltasse a circular naturalmente. Por isso é que a gente tem essa sensação da dor efetivamente passar, né? Simplesmente desaparecer.
E no toque orgânico, a gente faz uso dessa energia magnética, sim, né? Nós vamos efetivamente trabalhar com a doação dessa energia magnética. Ah, Vanessa, mas como é que a gente faz essa doação? Então, na verdade, a gente não doa, a gente faz uma transmissão dessa energia, captando essa energia do planeta, porque ele tem energia magnética de sobra, e transmitindo essa energia para aquela pessoa que precisa efetivamente receber essa sensação de bem-estar, de melhora, de ausência de dor. Então, como instrumentos dessa transmissão de energia, nós usamos uma função, que é uma função vital nossa, para fazer com que seja o motor dessa transmissão de energia, que é a nossa respiração. Então, nós fazemos um processo de respiração para que a gente possa captar essa energia magnética do planeta Terra e sermos os transmissores dessa energia para aquelas pessoas que estão recebendo efetivamente aquele magnetismo. Então, através da respiração, nós repassamos o magnetismo do planeta para as pessoas que estão sentindo dor ou têm alguma doença física nesse momento. E aí vem o grande X da questão, a grande técnica e a grande descoberta dentro desse trabalho que a gente realiza. Nós conseguimos associar a esta possibilidade de fazer uma transmissão de energia magnética para reposição com um material, um tipo de equipamento chamado orgonite, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A energia orgânica foi estudada há muitos anos atrás pelo psicanalista William Reich. Ele foi uma pessoa que estudou e foi adepto de Freud, e um descobridor e estudioso da sexualidade descobriu uma energia que se manifestava e que era manipulada no período de estudo dele, como sendo uma energia que ele denominou de energia azul, uma energia denominada de orgone. Hoje a gente sabe, depois de vários estudos feitos por Reich, por outros adeptos e seguidores da teoria dele, inclusive a pessoa na qual efetivamente descobriu o produto em si, né, o equipamento chamado orgonite, que é o Carl Weiss, o nome dele, nós conseguimos efetivamente perceber que se trata de uma energia que nós já conhecemos, né, de algum tempo. Chamada de prana por algumas religiões e alguns adeptos, né? Chamado de energia vital por outros. Mas o fato é que a energia orgone é literalmente o que nós conhecemos e temos com mais habilidade hoje de falar de energia vital. A energia gerada para a vida, literalmente. E o orgonite nada mais é do que uma composição, ou seja, um agrupamento desta capacidade energética, dessa condição de energia vital em uma peça, né, composta por um tipo de resina, alguns metais e alguns cristais. Quando existe a combinação, né, Carl descobriu que quando existe essa combinação de materiais em quantidades específicas, é possível se condensar energia vital naquele equipamento, naquela peça. Então, quando nós estudamos esse material, nós descobrimos que o orgonite, somado à aplicação da energia magnética e também da respiração como meio de transmutação de energia, a gente observou que o orgonite faz um papel de regeneração celular, né? Existe até uma terapia usada apenas com orgonite, que é chamada orgoniterapia, que você não precisa fazer nada, simplesmente você usa o orgonite no ponto de dor, né? Para trabalhar alguns aspectos específicos. Mas nós descobrimos que quando a gente associa o uso do orgonite ao toque magnético, que é através da respiração e da doação de magnetismo, nós conseguimos um resultado efetivamente mais intenso. Por quê? Porque além da gente simplesmente, como eu disse para vocês, tocar o local, fazer a transmissão de energia magnética e reconstruir aquela malha energética do ser humano, quando a gente coloca o orgonite e fazemos o processo do toque em cima dele, né? Nós trabalhamos com algumas placas de orgonites que são placas flexíveis, inclusive para facilitar a acomodação desse material no local de dor.
Quando a gente faz a aplicação desse material junto com o toque, nós percebemos que o resultado é muito mais rápido, um resultado extremamente efetivo, né? Eu diria para vocês, até mesmo em exemplos que nós já vivenciamos, em casos que nós já atendemos reais, de você ter um resultado mais rápido, por exemplo, de uma cicatrização óssea, né? Processos onde a pessoa tem um desgaste de cartilagem, então uma reconstituição e uma regeneração dessa cartilagem. Aspectos como inflamação, que é muito comum para quem tem tendinite, quem tem os processos inflamatórios nas juntas, né? Os processos de artrite, de artrose, que são muito doloridos, a gente observa um resultado imediato, inclusive na movimentação dos membros, né? Eu tive um exemplo de uma pessoa que nós atendemos a semana passada, que estava com processo de degeneração de cartilagem no joelho, e após coisa de 15 minutos de aplicação, ela estava conseguindo já abaixar e levantar-se, o joelho ainda um pouco inchado, mas já sem a sensação da dor efetivamente, né? Então, é uma recomendação onde a pessoa, é importante que ela faça, inclusive, a aplicação em várias vezes, né? Essa é um pouquinho, né, uma pequena explicação de como funciona o trabalho do toque orgânico, que é muito importante que todos nós conheçamos e que vocês possam experimentar. Então, para isso, eu vou deixar aqui uma explicação para vocês, porque o Clube de Autocura tem a aplicação gratuita do toque orgânico, né? Você não tem custo nenhum para receber o toque orgânico. Você basta ligar para o Clube de Autocura e fazer o seu agendamento antecipadamente, tá? Então, você pode ligar no telefone 11 3798 2220, vou repetir, 11 3798 2220, para receber o seu toque orgânico gratuitamente, experimentar a técnica, ver como funciona. E se você realmente gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai te ajudar e vai te ajudar bastante, você pode, inclusive, aprender a fazer. Você pode aprender a realizar a aplicação do toque orgânico, tanto para você, como para outras pessoas que você queira beneficiar ou queira auxiliar e ajudar. O curso de toque orgânico é um curso que ocorre rapidamente, é um curso de um dia, ele tem 8 horas de duração, e nós vamos ter uma turma agora no dia 20 de fevereiro, no Clube de Autocura, no Tatuapé. Então, eu convido você agora a ir lá, antes do dia 20, receber a técnica, conhecer como funciona e, efetivamente, se gostar, poder se inscrever e aprender a aplicar em você mesmo e em outras pessoas que você goste, que você queira compartilhar, que você queira passar este conhecimento. Nós temos também a aplicação gratuita de toque orgânico na nossa unidade parceira do Espaço Circular em Sorocaba, né? Também basta ligar e agendar. O telefone de Sorocaba é DDD 15 3233 4573, DDD 15 3233 4573. E também em Sorocaba vai ocorrer no dia 12 de março uma turma de aplicação, um curso para que você aprenda a fazer a aplicação de toque orgânico efetivamente. É importante que vocês observem que qualquer um pode fazer. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa ser formado em nenhuma especialidade. A pessoa que está recebendo a técnica não precisa acreditar, não precisa ter crença nenhuma, ela não precisa ter nenhuma religião específica. Isso não faz a mínima diferença. O toque é uma técnica extremamente simples, que pode nos ajudar de formas efetivas a exterminar com os nossos processos de dores físicas, dores que muitas vezes vêm nos incomodando por muito tempo. Eu vou relembrá-los que na semana passada eu comentei com vocês sobre a possibilidade de fazer uma avaliação básica, né? Uma avaliação para identificar os seus processos de desequilíbrio. Muita gente nos escreveu, nós estamos respondendo aí aos poucos o pedido de cada um de vocês, e eu quero deixar de novo hoje esse convite lá no nosso site, que é o www.clubedeautocura.com.br,
clubedeautocura.com.br. Existe um campo chamado avaliação básica, solicite aqui sua avaliação, onde você pode solicitar para nós essa avaliação e receber por e-mail um resultado daquilo que você vem vivenciando, processos que podem vir te desequilibrando de alguma forma e que você não percebe. É importante ressaltar que, às vezes, existem processos que são de ordem espiritual ou de ordem emocional que também somatizam dores no nosso corpo físico. E aí pode ser um motivo pelo qual uma técnica como o toque orgânico não tenha um resultado 100% efetivo. Então, é muito importante que a gente consiga fazer as duas coisas. Tratar o físico e tratar a sua malha energética e magnética através do toque e poder identificar se existe ou não algum outro comprometimento que pode lhe atrapalhar no resultado que você espera ter. Ok? É com muito prazer que eu falo para vocês sobre essa técnica, porque é uma técnica transformadora que é capaz de mudar vidas e exterminar com sofrimentos. E é por isso que eu digo a vocês que nós estamos aqui no Clube de Autocura, de braços abertos, ainda esperando por você, porque eu tenho certeza que você vai encontrar uma forma de transformar a sua vida e de viver cada vez melhor, conhecendo tudo o que a gente tem para lhe oferecer. Um grande abraço, estarei aqui na próxima semana no mesmo horário, onde nós vamos conversar sobre outras técnicas e informações importantes para a sua vida. Um beijo grande e até quarta que vem.